se você ficasse preso num mercado, enquanto um nevoeiro cheio de criaturas mortais tomava conta de tudo lá fora, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um pai e filho presos num supermercado com estranhos, que estão tentando sobreviver ao que se esconde no nevoeiro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o medo e as criaturas em O Nevoeiro. Esse grupo vai descobrir que a humanidade pode ser bem mais perigosa que qualquer monstro. Enquanto o ilustrador David Drayton está pintando alguns quadros no estúdio, a região em que ele mora é atingida por uma tempestade bem forte. Então o David ouve o vento bater com força nas janelas, como se alguma coisa enorme estivesse passando lá fora. O chão treme, e os trovões vêm um atrás do outro, a energia pisca, e por alguns segundos, os relâmpagos iluminam o céu inteiro. Não parecia só uma tempestade. Parecia que do outro lado daquele lugar, aviões cortavam as nuvens, motores rugiam à distância, e um combate gigantesco estava prestes a começar. E galera, essa é uma das sensações que o War Thunder transmite, com tanques no chão, caças no céu, navios no mar e o caos acontecendo em todas as direções. E pra quem não sabe, o War Thunder é um jogo épico de ação militar multiplayer gratuito, onde tanques, aviões, helicópteros e navios entram em combates enormes em locais espalhados pelo mundo inteiro, e não é só sair atirando em qualquer coisa que se mexe. O jogo passa aquela imersão de várias frentes acontecendo ao mesmo tempo, com blindados avançando pelo solo, caças atravessando as nuvens, helicópteros dando cobertura e embarcações trocando disparos pesados à distância. A escala é uma das partes mais insanas, pois você encontra desde máquinas icônicas até protótipos menos conhecidos, com veículos de meados do século XX até equipamentos modernos. E pra quem curte um veículo militar, o nível de detalhe é um prato cheio, sendo que tudo aqui tem características próprias, tanto no visual quanto na jogabilidade. E galera, os gráficos, a física e o som também estão sempre evoluindo, então cada disparo, impacto e explosão do veículo tem o peso de cena de blockbuster. E o jogo ainda traz várias tecnologias avançadas, com mísseis guiados, sistema de proteção ativa, cortinas de fumaça, visão noturna, drones de reconhecimento e ataque, e até um ataque nuclear capaz de virar o mapa inteiro. Outro detalhe muito bom é que o War Thunder não depende daquela barrinha de vida genérica, ele tem um modelo de dano próprio, em que cada acerto realmente importa. Se você danifica a esteira de um tanque, ele pode ficar preso no lugar. Se você atinge o tanque de combustível de um avião, ele pode pegar fogo. E o modo X-Ray ainda mostra o impacto acontecendo por dentro da máquina, o que eu achei muito maneiro. Lembrando que você também pode melhorar seus veículos com módulos adicionais e customizar tudo com skins e elementos visuais, deixando a sua máquina de combate com a sua cara antes de entrar no campo de batalha. E agora com a atualização recente Heavy Cavalry, chegaram novos veículos, incluindo o MiG-29K, o M1A2C e o Leopard 2RI, além de mísseis guiados por TV. Os mapas clássicos Ardennes e Ash River foram completamente reformulados visualmente, e o evento Nuclear Escalation está de volta, agora com navios de guerra modernos. Então aproveita para baixar agora o War Thunder de graça no PC, PlayStation e Xbox, usando o link na descrição. Todos os novos jogadores, e também quem não joga War Thunder há 6 meses ou mais, recebem bônus especiais, como 100.000 Silver Lions, o decorador especial Eagle of Valor e muito mais. Se você quiser levar essa batalha no bolso, também tem o War Thunder Mobile, que também é um jogo épico de ação multiplayer. Dá pra baixar e jogar de graça no iOS ou Android, também usando o link que tá na descrição. Mas infelizmente, o David não tem um tanque nem um caça. O máximo que ele tem é uma tempestade cada vez mais forte. E é aí que uma árvore cai e atinge justamente o cômodo onde ele estava pintando. Na manhã seguinte, o David, a Stephanie e o Billy saem para olhar o estrago da noite anterior. E além de todos os quadros do David terem sido destruídos, a família descobre que a lateral da casa foi totalmente arruinada pela árvore caída. Por isso o David decide ir até a cidade comprar materiais para selar o buraco antes que escureça. Nesse momento, o Billy começa a gritar bastante e a chamar os pais. Então os dois vão dar uma checada no garoto, e veem que a casa do barco foi esmagada por uma árvore velha do vizinho Brent Norton. O estranho mesmo é que eles veem um nevoeiro vindo das montanhas, o que não é muito normal. Mas apesar disso, o David tenta justificar dizendo que deve ter sido o encontro de duas frentes que restaram da tempestade. E como o David já pediu várias vezes pro Brent cortar essa árvore podre, ele fala para a esposa arrumar o filho, para que o garoto possa ir à cidade com ele, e resolve ir até a casa do vizinho pedir pro cara acionar o seguro e cobrir os custos do conserto. Sabendo disso, a Stephanie diz pro marido não arrumar briga com o Brent, e fala que é mais fácil apenas processar o homem. Porém o David explica que já teve disputas o suficiente com esse cara para uma vida inteira, e fala que só vai conversar. Chegando lá, o David encontra o Capitão Holt, o Brent full putaço tentando cortar uma árvore caída com uma motosserra, e fala que o cara já deve ter visto o que aconteceu com a casa do barco, além de também deixar claro que só quer trocar informações sobre o seguro. Ouvindo isso, o Brent fala que a seguradora não vai ficar nada feliz, e dá uma olhada no carro antigo que também foi esmagado por uma árvore. E esse veículo é uma relíquia tão legal
final, que até o David fica chateado e dá os pêsames dele, por assim dizer. No começo, o Brent pensa que o David está sendo irônico, por conta das tretas que eles já tiveram no passado, mas ele percebe rapidamente que o vizinho está sendo sincero e diz que mais tarde vai entregar os dados da seguradora, algo que o David encara numa boa. Aí, aproveitando o clima tranquilo e sem briga, o Brent pergunta se o David irá para a cidade mais tarde e pede uma carona para ele, até porque o cara acabou de ficar sem carro. Alguns minutos depois, o David parte para a cidade junto com um filho e com o Brent. No caminho, eles veem vários caminhões da companhia de energia passando e imaginam que a luz voltará em pouco tempo. Fora isso, os três também passam por alguns veículos militares da base da montanha, onde fica o projeto Arrowhead. Vendo isso, o Brent, que não é um morador da cidade, pergunta pro vizinho o que os militares realmente fazem lá em cima, e o David responde que toda a cidade sabe que tem algo a ver com pesquisas de mísseis, e o Brent deixa claro que não acredita nem um pouco nisso, tanto que ele conta que uma fofoqueira da cidade disse que os soldados escondem uma nave espacial acidentada com alienígenas congelados. Em seguida, o trio chega ao supermercado, e o David percebe que ainda não tem sinal no celular, por isso ele deixa o Billy ir na frente, segurando a mão do Brent, e vai ao orelhão ligar pra Stephanie e falar que está tudo bem, só que o cara descobre que o orelhão está fora de linha, e apenas vai para o mercado. Chegando lá, ele se encontra com a caixa Sally, e fica sabendo que metade dos funcionários não foi trabalhar, e que o gerador só tem energia para manter a comida resfriada, mas o David não vê nada demais nisso, pede pra Sally ser a babá do Billy na quinta, para que ele possa sair com a esposa, e continue em frente. Já a senhora Carmody também passa perto deles nessa hora, e mostra que não está nem um pouco feliz com as filas gigantes para passar as compras. Após isso, o David se encontra com o Brent, e libera o cara para comprar as coisas que ele precisa. Então o vizinho agradece pela carona, e se afasta. O engraçado é que só por conta disso, o Billy já começa a pensar que os dois vão virar amigos. Logo em seguida, enquanto o David e o Billy estão na fila do caixa conversando com a senhora Rappler e falando sobre os estragos que aconteceram, ele vê 3 militares entrando no mercado, e logo em seguida, um policial do exército entra para conversar com eles. Nesse momento, todo mundo escuta algumas sirenes e vê veículos de emergência passando rapidamente na rua. Junto com isso, o policial fala que vai verificar a farmácia e manda os militares entrarem com ele no Jeep em 5 minutos. Mas a hora em que o policial sai correndo, uma sirene extremamente alta e assustadora começa a tocar, deixando todos os clientes preocupados. Além disso, o velho chamado Dan entra todo ensanguentado no mercado, dizendo que alguma coisa no nevoeiro levou um colega dele e que as pessoas não devem sair. Por isso os clientes não perdem tempo e fecham as portas da loja. Só que um cara não dá ouvidos e sai correndo para pegar o carro. O problema é que o nevoeiro atinge o estacionamento nessa hora e o doidão começa a gritar no momento em que é engolido pela névoa. Por esse motivo, todo mundo volta para dentro e começa a se perguntar o que pode ser esse nevoeiro. E o Ambrose chuta que deve ser uma nuvem de poluição que veio das fábricas. Já a senhora Carmody tem certeza de que essa é a própria morte. De repente, a cidade é atingida por um terremoto e pedaços do teto começam a cair em cima das pessoas. Por sorte, o tremor não dura muito tempo e ninguém parece ficar ferido. E para não piorar as coisas ainda mais, o gerente Bud diz para todo mundo ficar calmo e permanecer dentro da loja. Só que a Carol fala que não pode fazer isso e explica que seus filhos pequenos estão em casa e ela precisa voltar para cuidar deles. Então ela pergunta se alguém vai ajudá-la a voltar para casa. E as pessoas dizem que a mulher precisa manter a calma e ficar ali com eles, porque a nuvem de fumaça pode ser tóxica ou algo assim. Porém a Carol não se importa com isso e pergunta se alguém pode dar uma ajudinha para ela, mas ninguém se oferece para fazer isso, nem mesmo o David, que fala que já tem uma criança para tomar conta. E aí, vendo que não vai receber nenhuma assistência, a mulher fica putaça, manda todo mundo apodrecer no inferno e vai embora do mercado, desaparecendo na névoa. Ok, galera, logo de cara, o David viu aquele nevoeiro chegando de uma maneira que ele nunca tinha visto antes, e até a esposa dele disse que aquilo tava estranho. Mas o cara preferiu ficar em negação, dizendo que devia ser 2 frentes de uma tempestade. E como eu sempre falo, é bom escutar a sua esposa, né, galera? Porque isso que o David fez se chama viés de normalidade, que acontece quando o nosso cérebro tende a descrer de um aviso de perigo e assumir que pode seguir a vida normalmente. E vamos combinar que essa tempestade já estava bem agressiva antes mesmo desse nevoeiro aparecer. Uma parte da casa do cara já foi destruída. E para vocês terem ideia de como o viés de normalidade pode ser perigoso, cerca de 70 a 80% das pessoas num desastre reagem ao primeiro aviso com descrença e continuam a rotina como se não fosse nada. A resposta humana pode ser dividida em 3 fases: negação, deliberação e momento decisivo. O que separa quem vive de quem morre é a velocidade que você atravessa a fase de negação. O David acabou ficando preso na primeira opção, negando que aquilo podia ser algo anormal, e é aí que mora o perigo. Ele não precisava se desesperar ao ver o nevoeiro, porém dava pra pensar em levar a esposa junto com ele, para não deixar a mulher na casa que já não tava nas melhores, né, galera? Afinal, caiu uma árvore lá, tem chance de cair outra, ou até mesmo a estrutura do local estar abalada. E isso fica ainda mais escancarado que devia ter sido feito quando ele viu aquele monte de veículos militares da base passando com pressa. Isso seria mais um sinal de que algo sério aconteceu por conta daquela tempestade, como um incêndio, por exemplo. Se eles suspeitam que o lugar faz algo relacionado a mísseis,
não é um exagero achar que algum incêndio aconteceu por lá. Afinal, depois ele viu caminhões de bombeiro passando, né, galera? Já dentro do mercado, o pessoal faz algo que combina com o viés de normalidade, o famoso ficar rondando, ou milling, se você preferir o termo correto. E isso até que pode ser algo bom, galera, quando você não sabe o que tá rolando e ainda tem tempo. Isso é tão comum que no 11 de setembro, 70% dos sobreviventes conversaram com outros antes de evacuar. Então isso é algo que geral faz. O problema aqui é que esse pessoal tá pegando várias opiniões sobre o que pode estar acontecendo ali, e todas elas são chutes. A única coisa que vale naquele momento é agir. Esse senhor, por exemplo, tomou a decisão errada. O cara saiu correndo e foi pego pelo nevoeiro. Então, em vez de tentar adivinhar o que tá rolando, eles precisam tentar agir defensivamente sobre o que tá rolando. Não era hora pra ficar discutindo se o nevoeiro era uma nuvem de poluição das fábricas ou algo parecido. Depois de ver aquele cara batendo as botas, pela lógica, você assume que quem sair morre também, e que precisa vedar as entradas de ar ou qualquer lugar que esse nevoeiro possa entrar, afinal ele pode ser tóxico. E já que eles queriam saber o que estava acontecendo, eles deviam mirar nas pessoas certas para perguntar, que eram aqueles soldados. O jeito era chamar os caras no canto e questionar por que a sirene disparou, que ordens eles receberam e se eles sabem de algo que tá rolando na base. Eu sei que é um tiro no escuro aqui, mas se eles tivessem que ir pro desespero, uma multidão revoltada convence qualquer um na marra a falar alguma coisa. E agora falando da Carol, a névoa tinha acabado de matar alguém. O Dale, o Dan, ele tinha entrado ali desesperado, dizendo que o amigo dele tinha sido pego por algo. Então o nevoeiro tá ali na porta. Pela lógica, não adianta sair, e ninguém em sã consciência vai se arriscar fazendo isso. Essa era a hora de organizar o grupo pra tentar entender o que tá acontecendo, e não de arriscar a vida saindo, pois você tá indo pra uma jogada de pura coragem, já que pelo que você viu até agora, a chance de algo te finalizar lá dentro do nevoeiro é muito maior do que ficar dentro do mercado. Após isso, os sobreviventes começam a se ajustar dentro do mercado pra tentar superar essa crise, o que ainda é mais complicado pro David, já que o Billy começa a chorar e pedir pela mãe. Algum tempo depois, quando o Billy está dormindo, o David começa a conversar com algumas mulheres e fala que não vê o garoto chupando o dedo desse jeito desde que ele tinha 2 anos, algo que a Amanda explica ser por conta do choque. E aí, percebendo que os dois não se conhecem ainda, a senhora Rappler explica que a Amanda chegou na cidade recentemente e é uma professora que ensina a 3ª série e crianças especiais, além de também apresentar ela pro David. Nesse momento, o Wally se aproxima para ver como está o Billy, descobre que o menino ainda está com febre e fala que tem aspirina no corredor 3. E sabendo disso, a Amanda se oferece para ir buscar o remédio. Além disso, o David também fica sabendo que tem cobertores no depósito e deixa o Billy com as senhoras Hatch e Rappler. No caminho até lá, o ilustrador vê o Brent conversando com um grupo de pessoas, dizendo que eles precisam manter a calma, descobrir o que aconteceu e esperar que a conexão seja restabelecida. Chegando no depósito, o David vê que tem muita fumaça saindo do gerador e desliga a máquina para evitar mais um problema. Só que ao ficar no escuro, ele também começa a se bater em tudo que vem pela frente. Em paralelo a isso, a senhora Carmody aborda o grupo do Brent e fala que a névoa foi causada pela fúria do Senhor e é um castigo pela forma de vida pecaminosa que os humanos levam. De volta ao depósito, o David escuta a porta de ferro sendo empurrada fortemente e quase amassada pelo que está no nevoeiro, por isso ele não perde tempo e sai correndo dali. No corredor, o David se encontra com o Wally e com outros 2 caras e pergunta se eles escutaram algo lá dentro, pois ele acha que algo empurrou a porta. Só que os homens parecem não acreditar muito no cara e pegam algumas lanternas para ir dar uma olhada na situação. Rapidamente, eles percebem o cheiro ruim no depósito e o Myron liga o gerador para dar uma checada. Dessa forma, ele confirma que existe algo no lado de fora que está tampando a saída da máquina. Sabendo disso, o Norm, que é o empacotador, pede para manterem o gerador ligado para que ele vá lá fora liberar o exaustor. Porém, o David fala que o garoto não pode fazer isso e o Myron diz que vai no lugar dele. Só que o David também não gosta nada disso e explica que os caras não estão entendendo a situação, pois na hora em que eles abrirem a porta, algo vai poder entrar no mercado. Em resposta, o Jim fala que ninguém ali acredita que o David tenha escutado algo batendo na porta e transforma a situação totalmente, dizendo que o David não é mais importante que eles, só por ter contatos em Hollywood e formação na faculdade. Por isso, ele ignora o David e fala pro Norm se preparar para sair, o que acaba gerando mais uma discussão entre os caras locais e o ilustrador, pois ele não aprova que o Norm arrisque a vida por um gerador que nem é tão importante. Mas o Norm manda o David não se intrometer, e o Jim ameaça quebrar os dentes do ilustrador se ele continuar sendo soberbo. Não que o David tenha sido soberbo, né? O babaca da situação aqui é o Jim. Aí, vendo que a coisa não está boa, o Wally puxa o David pro canto e fala pra ele deixar os caras fazerem o que querem, pois eles só estão nervosos e querendo ser úteis, já que eles estão presos ali de mão atadas. E o David até tenta dizer novamente pro Norm não fazer nada, porque isso é um erro. Porém, ninguém dá ouvidos pra ele, e os caras apenas levantam a porta pra ver se realmente tem algo na névoa. Mas como eles não veem nada, os caras começam a zombar do David. Só que na hora em que o Norm vira as costas pra névoa, um tentáculo bizarro aparece e agarra a perna do garoto. O David não perde tempo e corre para ajudar o menino. Porém, outros tentáculos aparecem, agarram o Norm e começam a arrancar alguns pedaços dele. Vendo isso, os
machões da cidade ficam paralisados e apenas o Wally corre para ajudar o David, mas ele percebe rapidamente que a situação não está boa e pega o machado para cortar o monstro. O problema é que na hora em que ele vai fazer isso, o David não consegue mais segurar e os tentáculos puxam o garoto para fora. Aí o ilustrador e o Wally até tentam salvar o jovem, mas os tentáculos avançam para cima deles e os caras acabam tendo que abandonar o Norm. Ao mesmo tempo, um tentáculo gigante entra no depósito e come um saco de ração. E para evitar que mais gente seja capturada, o David desce a porta e usa o machado para cortar um pedaço desse tentáculo gigante. Após isso, ele dá uma boa encarada no Jim e o cara começa a falar que não teve culpa de nada e que na verdade o David não explicou direito. Por isso o ilustrador não perde tempo e começa a bater no idiota, dizendo que esses imbecis fizeram o garoto morrer. A sorte do Jim é que os caras param o David e impedem que ele finalize o babaca na base do soco. Assim que o David se acalma, ele manda o Wally desligar o gerador e fala pros idiotas irem pra porta do mercado e ficarem de boca fechada, pois ainda não é hora deles saberem o que está do lado de fora. Assim que os caras vão embora, o Wally fala que eles precisam contar pros clientes o que aconteceu para evitar que eles saiam do mercado. Porém o David acha que não tem como fazer isso, já que nem mesmo ele acredita no que viu e nem sabe que criatura que pode ter tentáculos daquele jeito. Bom galera, o David tinha escutado algo antes dos caras bolarem aquele plano estúpido. O grande problema aqui é que tinha como ele ter usado tudo que aconteceu a favor dele, de uma maneira mais esperta. Porque vamos combinar galera, ele ouviu algo batendo na porta e o exaustor do gerador tinha sido entupido por alguma coisa. O David precisava usar esses argumentos em conjunto galera, e de uma maneira mais firme né, porque deixar as batidas no ar como ele fez, só acabou fazendo os malucos duvidarem da palavra dele. Existe um negócio chamado reatância galera, que é quando a pessoa sente que a liberdade dela tá sendo tirada com uma ordem ou uma proibição direta. O David fez exatamente isso quando disse que eles não podiam ir lá fora, ou não precisavam arrumar o gerador. E aí os caras quiseram ir exatamente no sentido contrário. Quando o David fala que os caras não entendem e não explica o porquê, os caras acham que estão sendo chamados de burro. A gente sabe que eles são, mas o David também não explicou as coisas direito, e só fez os caras quererem resolver o problema ainda mais. Então o David precisava apontar pros dois imbecis que o gerador só parou de funcionar direito após o nevoeiro aparecer, e que se o exaustor tá entupido, com certeza deve ser por causa de alguma coisa que apareceu junto com esse nevoeiro, combinando isso com a batida que aconteceu na porta, e mais outras coisas, como o relato do Dan, de que o amigo dele foi pego por alguma coisa. Sem contar que religar o gerador com o exaustor entupido é extremamente perigoso, já que o monóxido de carbono pode voltar para dentro do mercado, e isso é mortal galera. Falando dessa forma, já seria o suficiente para botar um pouco de medo nesses dois, ainda mais considerando que eles não precisavam daquele gerador para nada, e deveriam estar gastando a energia em outros planos, porque não precisava confirmar se tem algo lá fora, porque o exaustor do gerador não iria entupir sozinho assim. Pra ser sincero galera, o único que tinha mais chance de ser escutado ali seria o Wally, afinal, o David cagou com a chance dele. Já o Wally era um subgerente e conhecia os trabalhadores do mercado, e ele teria mais facilidade para passar essa ideia do que um cara de fora como o David. Mas digamos que por algum motivo, esses caras querem muito desentupir o exaustor. Se eles insistissem em ir lá fora fazer o serviço de todo jeito, a ideia seria testar primeiro se realmente tinha algo lá fora. E bom, em vez de ficar batendo boca, era melhor ter feito isso com o objeto do que com o Sherminator, né galera? O coitado não merecia isso. Então dava pra testar abrindo um pouco a porta e colocando algum objeto ali pra ver se algo realmente ia tentar entrar ou atacar. E a prova de que isso funcionaria galera, é que um tentáculo simplesmente agarrou um pacote de ração sem saber se era um humano ou não. Então com todo mundo ficando longe, dava tempo de fechar a porta se desse alguma treta. Dessa forma seria mais seguro pelo menos, né? Mas como rolou toda aquela cagada ali, agora o David e o Wally tem uma decisão para tomar. E pelo que eu tô vendo, essa vai acabar em cagada também, galera. Porque o David viu tudo aquilo e decidiu que ninguém iria acreditar e que ele não tinha como provar. Mas vamos combinar, né? Ele não precisa ter todas as respostas sobre o que tá rolando. Tem um pedaço do bicho que ficou dentro do depósito. Qualquer um que ver aquele troço vai acreditar instantaneamente. Ele não precisa chegar pro pessoal e falar que tipo de bicho é aquele, ou causar um pânico geral. O que ele precisa fazer é informar que algo veio junto com a névoa e que aquilo finalizou alguém. O que importa é avisar de forma honesta e útil. O que eu faria no lugar dele seria procurar as pessoas mais influentes da cidade, que estão dentro daquele mercado, tipo o gerente do mercado ou quem já tá fazendo grupinhos, por exemplo, e chamar o cabeça de cada grupo para ir lá no depósito olhar aquele negócio e tirar as próprias conclusões. Em seguida, os caras saem do depósito e a Amanda vê o David cheio de sangue, o que a deixa apavorada, mas o David fala que vai explicar tudo mais tarde e diz pra ela manter o Billy ocupado enquanto isso, pra ele não ficar ainda mais preocupado. Depois disso, o David troca de roupa e fala pros outros homens que eles precisam dar um jeito de avisar as pessoas sem contar o que houve exatamente, porque é muito difícil de acreditar. E sabendo disso, o Wally sugere que eles conversem com o Brent antes de tudo, pois o fato dele ser um advogado famoso e respeitado vai facilitar as coisas. Então o Wally apressa o David, dizendo pro cara falar com o Brent, porque eles precisam evitar que aquela coisa entre na loja, afinal toda a frente do mercado é de vidro, o que deixa essas pessoas numa situação bem mais
vulnerável. Aí vendo que não tem tempo a perder, o David puxa o Brent pro lado e fala que eles viram algo, tentáculos estranhos do lado de fora. E para deixar tudo mais convincente, o David também pede pros outros caras testemunharem e confirmarem o que viram. Só que o Brent não acredita nem um pouco nessa história e começa a pensar que isso tudo é um plano do David para fazer ele de trouxa por conta do processo que foi movido contra ele no ano passado. Mas o David até chama o Brent para ver um pedaço do tentáculo no depósito. Porém o advogado se recusa a cair no plano dos caipiras e vai embora full putaço, falando até mesmo que ficou feliz com a destruição da casa do barco. O David não fica bravo com isso, porém ele sabe que é preciso fazer o Brent entender o que está acontecendo de verdade e tentar forçar o cara a ir até o depósito. Em resposta, o Brent começa a gritar, dizendo que está sendo agredido e que vai processar o ilustrador mais uma vez. Graças a isso, todas as pessoas se reúnem para ver o que está acontecendo, e o Wally aproveita para mandar todo mundo prestar atenção no que o David tem a dizer. O Bud até fala que vai fazer uma reclamação e possivelmente demitir o Wally, porém o cara não se importa com isso e fala pro colega calar a boca. Aproveitando a deixa, o David acalma o filho e explica para todo mundo que agora há pouco ele foi ao depósito com alguns homens, e na hora em que abriram a porta para que o Norm saísse e limpasse o exaustor, tentáculos apareceram da névoa e puxaram o garoto. É claro que ninguém acredita no cara, e alguns até ridicularizam essa história. Por isso, o David não tenta argumentar, e apenas diz para eles mesmos irem olhar no depósito. Então o Bud e o motoqueiro vão ao depósito com o grupo do David, e veem que realmente tem um tentáculo monstruoso jogado no chão. Então alguém cutuca o tentáculo, e o faz se mexer, e ele simplesmente acaba derretendo. Aí percebendo que a coisa é séria, eles voltam para a loja, e o Jim fala que a situação realmente está feia. Por isso, as pessoas param de perder tempo, e começam a amontoar sacos de ração em frente aos vidros. Em paralelo a isso, a Carmody está conversando com Deus como uma crente fanática, e deixando bem claro que ela realmente acha que essa névoa é um castigo divino. Por isso ela implora para que Deus a deixe salvar algumas pessoas. Nesse momento, a Amanda entra para usar o banheiro e vê a Carmody chorando. Por isso ela fala que está tudo bem sentir medo e que ela está ali caso a senhora precise de uma amiga. Só que em resposta, a Carmody fala para Amanda não menosprezá-la e diz que poderia cagar uma amiga igual a ela se quisesse. Mais tarde, o Brent tenta convencer as pessoas de que é loucura acreditar na história do David e que é pura perda de tempo ficar empilhando sacos de fertilizante ali na frente. O ilustrador até tenta argumentar com o chatão e dizer que ele só está atrapalhando, porém o Wally fala pro David deixar isso quieto, porque algumas pessoas não acreditariam em um incêndio, nem se estivessem queimando. Mas o Brent não dá ouvidos e chama um grupo de pessoas para pensar com ele e descobrir uma forma de salvamento. A Carmody, por outro lado, fala que não dá para se proteger da ira de Deus e que essas pessoas estão apenas se recusando a ver a verdade. Ela até mesmo leu o capítulo 15 de Apocalipse e diz que eles precisam se preparar para encontrar o Criador, pois esse é o fim dos tempos. E o Jim fica tão irritado com as besteiras que a fanática tá falando, que ele parte pra cima dela e precisa ser parado por outras pessoas para não dar uns tapas à mulher. Só que a Carmody não se importa com isso e continua pregando, falando que ela quer salvá-los e que tem coisas no nevoeiro. O problema é que mesmo ao ver que está deixando as crianças morrendo de medo por conta desse discurso, ela não para de pregar por um segundo sequer e fala que o antigo Deus dos israelitas está irado com as pessoas que começaram a acreditar num Deus moderno ou em nenhum Deus. Pra piorar ainda mais, ela fala que Deus está querendo sangue e que o preço do pecado precisa ser pago com expiação, sendo que o Norm foi o primeiro dos sacrifícios. E aí, vendo que esse assunto está indo para um lugar perigoso, a Amanda dá um tapa na cara da Carmody e impede que a mulher continue falando sobre isso. Por esse motivo, a fanática apenas fala que os monstros vão voltar nessa noite e irão finalizar mais uma pessoa. Assim vai ficar provado que ela está certa e os sobreviventes terão que implorar para que a Carmody o salve. Então a doidona ameaça a Amanda e se afasta. Vendo isso, o Wally acalma a turma e fala que a Carmody é conhecida por ser instável. Ok galera, é como eu disse antes, a ideia do David até que foi boa, mas a abordagem foi errada. Ele devia apenas ter juntado o pessoal, tipo o Brent e o gerente do mercado, e falado algo como: eu preciso que vocês vejam uma coisa aqui no depósito, pode vir comigo? É muito mais fácil pegar alguém pela curiosidade do que chegar falando um absurdo, esperando que a pessoa vá acreditar naquilo. Tá certo que tem um nevoeiro cobrindo tudo lá fora, mas não dá pra esperar que as pessoas vão reagir exatamente como você quer após ouvir que tem monstros naquele nevoeiro, né? Ainda mais contando pra um cara que ele já tinha histórico de rixa e não era da cidade. Num grupo em pânico, a primeira coisa que você não pode perder é a credibilidade. Então digamos que não era uma boa entrar numa discussão com o Brent, e ainda por cima ele tentou fazer o cara ir à força lá verificar a ameaça, o que deu a oportunidade perfeita pro cara definir aquilo como um ataque e transformar o David num agressor. Por isso que no calor de uma discussão, o segredo é nunca perder a razão. Por sorte, o David reverteu isso, e logo depois ele acerta e chama o gerente pra ir lá ver, e aí sim funciona. Agora com essa descoberta na mesa, o foco de todo mundo deveria ser em melhorar a segurança do mercado. E vamos combinar, né galera? Ter a frente inteira de vidro pode ser bom pros negócios. Bom, aqui no Brasil não é tão bom assim, né? Porque o desgraçado do
vagabundo dá ré na vidraça pra roubar o que tem lá dentro. Então aqui a gente precisa pensar como se o maldito de um assaltante fosse querer entrar na loja, só que em vez de pegar todos os celulares, ele tem tentáculos e finaliza pessoas. A ideia aqui seria evitar ficar perto das janelas. Se possível, eu organizaria aquelas gôndolas para funcionar como uma parede depois do vidro, e aí as pessoas ficariam atrás desse perímetro. Dessa forma, qualquer criatura que aparecesse ali teria muito mais dificuldade para ver os humanos lá dentro. Além disso, eles poderiam procurar por pallets ou qualquer coisa de madeira lá no depósito para reforçar a vitrine. Ficar próximo dela é a pior jogada possível. E digamos que eles estão presos num lugar muito bom, pois o mercado tem mantimentos como água, comida e até alguns remédios como aspirina. E se racionar tudo direitinho, eles podem ficar ali por alguns dias. Só que aí entra um problema de verdade, e esse problema tem uma boca grande e maldosa. A Carmody no momento é a ameaça mais perigosa daquele lugar inteiro. Ela é mais perigosa que o nevoeiro ou aquele Kraken mutante lá de fora. Isso porque ela está fazendo algo extremamente prejudicial para um grupo, e ainda por cima ela tá ganhando uma plateia com isso. Pra mim, a única solução para essa mulher envolve uma fita adesiva, uma cadeira e uma sala totalmente isolada só pra ela. Não tem outro jeito, pessoal. Porque a Carmody tá usando a fé pra profetizar coisas que obviamente podem acontecer. Uma pessoa já morreu, então logicamente mais alguém pode morrer. A chance é muito maior que um mero 50%. Afinal, levando em conta toda a situação, tá na cara que mais alguém vai morrer. E se a doida acerta, ela ganha no mesmo nível que um jogador do Brasil patrocinado por casa de apostas, se é que vocês me entendem. Mas fazendo isso, ela ganha seguidores pelo medo, pois as pessoas vão se aproximar dela por conta do medo de serem os próximos. Afinal, numa situação apocalíptica, muita gente vai ter medo de ser castigado por Deus, e é fácil separar quem tem fé de quem é um pecador. Basta a doida da loja parar de ser vista como uma doida e ser vista como a profeta que avisou tudo. Afinal, descartar a Carmody apenas como uma louca num vácuo de liderança desses é loucura, galera. Afinal, o tapa da Andrea, digo da Amanda, apesar de ser merecido, só dava mais palco, e não era a opção certa naquele momento, e sim aquela salinha especial que eu falei, já que dessa forma, ela não ia ter espaço para pregações bíblicas, pois pelo rumo do papo dela, só existem 3 possíveis resultados aqui, galera. Ou eles vão pro modo deslocamento total dos seguidores, para tentar atingir alguma salvação, se é que vocês me entendem, ou eles vão pro modo Azteca, que é começar a oferecer pessoas para não sofrerem na mão da entidade. E bom, pelo que a Carmody falou até agora, ela parece simpatizar bastante com a ideia de sacrificar, já que ela disse que o Norm foi o primeiro. E por último, tem a expulsão dos pecadores, que seria qualquer um que se opor contra ela no futuro. Mas eu fico com a opção 2, porque pra mim essa maluca aí tem cara de guardar rancor. O que não falta por aí é caso de líder de culto ferrando a vida dos seus seguidores. Então a única jogada aqui é não dar palco e plateia pra ela. Aquela agressão só faz ela virar uma mártir perseguida, e isso vira o holofote pra ela. Já trancar, tira tudo isso, e quem sabe faz ela refletir sobre as doideiras que está falando. Ao mesmo tempo, o Billy vê os militares reunidos em um canto, e vai lá perguntar por que o exército ainda não veio de tanque buscá-los. E enquanto os caras estão explicando que não tem como pedir ajuda porque não há um sinal de rádio, o David se aproxima pra ver se tá tudo bem, e fala pros militares irem ajudar a proteger a loja. Então o David conversa um pouco com o filho, dá uma acalmada no garoto, e fala que vão conseguir se encontrar com a Stephanie logo logo. Em seguida, o Dan pergunta pro Bud se tem alguma arma na loja, e o gerente responde que não, afinal eles não estão em Los Angeles. Mas por sorte, o Ambrose fala que tem uma espingarda na caminhonete, e a Amanda mostra que está carregando um revólver descarregado na bolsa. E como a Amanda fala que só atirou algumas vezes na vida, o Dan pergunta se alguém ali sabe atirar, e o Wally revela que não só sabe atirar, como parece entender de armas, tanto que ele recarrega o revólver na hora e conta que já foi campeão nacional de tiro ao alvo. Nesse momento, uma comoção acontece, e o David percebe que o Brent está querendo sair da loja com mais algumas pessoas. Por isso ele se intromete e tenta convencer o advogado a desistir desse plano. Só que o Brent não dá ouvidos, e fala que o único modo de conseguir ajuda é indo atrás dela, pois esse desastre com certeza não é sobrenatural ou bíblico. E aí, vendo que não tem como convencer o cara, o David pede pro Brent amarrar uma corda na cintura para que os sobreviventes possam saber que ele andou pelo menos 100 metros. Mas antes que o Brent possa falar algo, o Tom se oferece para ir pegar a arma do Ambrose da caminhonete e diz que vai amarrar a corda na própria cintura. Então o Ambrose entrega as chaves do carro e o cara fala que irá cortar a corda para mostrar que alguma coisa deu errado. Antes das pessoas saírem, o David ainda pergunta por Brent se realmente não tem como fazer ele mudar de ideia. Em resposta, o Brent fala que não tem nada de errado na névoa e que no máximo vai fazer papel de otário se estiver errado. Só que ele fala isso totalmente confiante. Então o Brent fala que vai mandar ajuda e sai do mercado com mais algumas pessoas. O engraçado é que antes de sair, o Tom fala pra Carmody que se Deus realmente existe, ele não deve ser tão sanguinário quanto ela fala. E em resposta, a mulher manda ele dizer isso pro diabo lá no inferno. Após os caras saírem da loja e serem cobertos pela névoa, o David e mais algumas pessoas começam a soltar e controlar a corda pra ver até onde o Tom consegue ir. O problema é que depois de alguns segundos, a corda começa a ser puxada muito rápido e a queimar a mão de quem está segurando, tanto que eles precisam até mesmo usar os panos para não soltar a corda. Apesar disso e de serem puxados
puxados pra frente, os sobreviventes conseguem segurar a corda até que ela finalmente para de ser puxada. Então eles começam a recolhê-la, vem um monte de sangue, e por isso o David começa a puxar ainda mais rápido. O triste é que tudo que eles veem na ponta da corda é a parte inferior do Tom, que foi finalizado brutalmente. Isso deixa os sobreviventes apavorados, e a Carmody aproveita esse momento de fragilidade para reforçar mais uma vez o discurso dela. Algum tempo depois, quando está faltando meia hora para escurecer, o Jim e o Myron terminam de construir uma pequena estrutura de iluminação emergencial, que pode ser usada no máximo por uns 10 minutos, o que faz o David dizer que é para usá-la apenas caso algo entre na loja. Ao mesmo tempo, o militar Wayne e a Sally estão no vestiário conversando sobre o passado e dando alguns beijos, afinal eles podem morrer a qualquer momento. Em paralelo, o Dan fala que uma luz se acendeu no estacionamento e sugere que eles usem essa outra fonte de energia para ligar as luzes do mercado, porém o Wally não concorda, já que para fazer isso, alguém precisaria ir lá fora. Ao lado deles, um cara está comendo um frango perto da janela, quando do nada, um inseto monstruoso se joga contra a janela e faz o cara ficar apavorado. Então as pessoas correm para checar o que aconteceu e veem vários insetos gigantes se amontoando no vidro. A Carmody, obviamente, não perde tempo e já menciona um versículo que fala sobre insetos que têm o mesmo poder dos escorpiões, o que acaba combinando com os ferrões dos monstros. Aí para piorar ainda mais, monstros alados bizarros aparecem do nada para caçar os insetos e acabam criando rachaduras nos vidros. Por sorte, o Wally avisa que as criaturas estão sendo atraídas pela luz e as pessoas apagam as lanternas da frente. O problema é que o Jim não escuta o aviso por estar longe deles e simplesmente começa a acender as luzes de emergência. E como desgraça pouco é bobagem, os monstros conseguem quebrar os vidros e entrar na loja para atacar as pessoas. A Amanda até consegue se defender e finalizar uma das criaturas, porém a Sally é pega de surpresa e picada no pescoço. E como o Wally não pode atirar nos monstros para não quebrar o resto dos vidros, o sobrevivente está com fogo em alguns esfregões banhados em álcool para se defender. Aí enquanto o Wally persegue a criatura que foi para o fundo da loja, outro monstro entra pela janela e morde um cara que estava tentando proteger a entrada. Por sorte, o David e a Amanda finalmente acendem o esfregão e expulsam um bicho de cima do cara. Por outro lado, um homem acaba se enrolando na hora de acender a tocha, cai no chão em cima do combustível e começa a pegar fogo. Pelo menos o Dan pega um extintor e apaga o fogo para salvar o cara. Ao mesmo tempo, o inseto pousa no corpo da Carmody e fica um tempo olhando para ela antes de ir embora sem atacar. Isso faz a mulher pensar que realmente foi salva por Deus e que tem uma missão a cumprir. Enquanto isso, o David tacou fogo num dos bichos e tá finalizando ele na base da paulada. Já o Wally finalmente tem uma visão clara do alvo e dispara na criatura. O problema é que o bicho não morre e começa a se arrastar bem na direção do Billy. Por sorte, antes que ele ataque, o David tira o garoto da linha de tiro e o Wally consegue finalizar a criatura. E como se todas essas desgraças ainda não fossem o bastante, a Sally também acaba morrendo, toda inchada, por conta da picada do inseto monstruoso. E por conta do ataque dessa noite, algumas pessoas já começam a encarar a Carmody como alguma enviada de Deus, até porque ela disse que alguém morreria nessa noite, e isso aconteceu. Mais tarde, a Amanda ajuda o Billy a dormir e acalma o garoto, dizendo que em pouco tempo ele vai encontrar a mãe. E o David fica impressionado com a forma que ela lida com o garoto e pergunta se ela tem filhos, mas a Amanda fala que ainda não conseguiu engravidar, mesmo tentando bastante. E após presenciar monstros de verdade entrando no mercado, ela fala que talvez seja melhor não ter um filho. De repente, o Wally se aproxima e avisa que o Joey está piorando por conta das queimaduras, então eles vão conferir a situação do cara. E o Joey fala que nunca sentiu tanta dor. Por esse motivo, ele fala que prefere ser finalizado caso os caras não encontrem uma forma de salvá-lo. Só que o David, obviamente, não aceita isso e fala pro cara aguentar mais um pouco. Ao mesmo tempo, a Amanda precisa ir ao banheiro e pergunta se a Harry pode cuidar do Billy. Porém, como não recebe resposta, ela verifica a senhora e descobre que ela deslogou do servidor PVP. Bom, galera, essa primeira noite foi um desastre completo, né? Mas primeiro vamos falar do plano da corda, porque ele também não foi um dos melhores. O pessoal já sabia que tinha algo na névoa e que essa criatura poderia finalizar. E mesmo assim, esse maluco se ofereceu para ir lá fora para buscar uma espingarda, sendo que eles já tinham um revólver da Amanda. E assim, galera, ter mais armas não é ruim, mas aqui eles não conseguiram nada e ainda por cima executaram o plano da pior forma possível. Existe um erro clássico de sobrevivência, galera, que é largar o abrigo para buscar ajuda, e um dos casos mais famosos é o do James King. Ele e a família ficaram presos num carro numa estrada de montanha nevada, depois de uma curva errada, e após ficarem 6 dias no carro, se aquecendo com o motor e depois com uma fogueira, o James decidiu que precisava buscar ajuda. Ele achava que a cidade mais próxima ficava a uns 6 km por conta de um mapa. O problema é que o cara andou cerca de 26 km pela montanha e morreu de hipotermia. O pior é que ele estava a menos de 2 km de um chalé abastecido. A esposa e as filhas que ficaram no carro foram resgatadas vivas 2 dias depois. Então a doutrina de sobrevivência é exatamente essa: fique no seu veículo ou abrigo e resista à vontade de sair a pé. E aqui a coisa é ainda pior, né, galera? Porque praticamente parece que o cara queria bater as botas e arranjou um jeito de
fazer isso com a desculpa de ir até o carro para buscar a espingarda. A execução ainda por cima foi péssima. Eles poderiam ter passado aquela corda naquele poste de proteção que tinha na frente do mercado. Pelo menos assim, teria um ponto fixo de ancoragem para a corda e evitaria que precisassem segurar o cara com as próprias mãos, o que só serviu para ferrar com a mão de todo mundo, né? Tá certo que o cara foi erguido do chão pelo monstro e a corda ia escapar do poste, mas amarrarem algo do lado de dentro seria pior ainda, porque com certeza o objeto seria arrastado com tudo e quebraria a vidraça. Mas de qualquer forma eles conseguiram fazer isso também, né? Já que eles fizeram a pior coisa possível e simplesmente acamparam na frente do vidro, após um cara ser morto por algo gigantesco lá fora. Galera, aqui é o mesmo princípio de fazer uma fogueira quando você está sendo perseguido por algo. Lembram daquela cena de Senhor dos Anéis, quando os hobbits estão sendo perseguidos pelos Nazgûl e os idiotas do Merry e do Pippin acendem uma fogueira no topo da colina e chamam a atenção? Bom, é a mesma coisa aqui. E você deve se perguntar por que os insetos ficam tão atraídos assim por uma luz à noite. E bom, eles não gostam da luz. Eles usam a claridade do céu como uma bússola, e uma luz forte, parada, quebra essa bússola. Então o bicho fica rondando em volta até cair. Isso acontece porque os insetos no geral enxergam melhor a luz branca forte. Então o pessoal do mercado praticamente criou um farol para os bichos se aproximarem. E vamos combinar, né? Eles já sabiam que tinha monstros lá fora. As luzes começaram a chamar esses mosquitos e escorpiões para perto da janela. E em vez de apagar rapidamente as luzes, eles simplesmente começaram a se aproximar da vidraça com mais luzes ainda. É surreal o nível de burrice disso aqui. Se você vê um bicho que voa e tem um ferrão desse tamanho, você se afasta o mais rápido possível do vidro, né? O pessoal já tinha estabelecido que aquela era a maior fraqueza do lugar, e mesmo assim deram um jeito de expor a vidraça o máximo possível. Eles não sabiam se esses bichos ficavam mais ativos à noite ou não, então o melhor era fazer aquilo que eu falei antes com as gôndolas, ou procurar pedaços de panos, ou qualquer coisa que cobrisse a visibilidade. O pior é que aqui ficou provado como ter mais armas seria apenas redundante, pois com esse tanto de gente dentro do mercado correndo para todo lado, é praticamente impossível ter um ângulo bom para atirar. O Oli mesmo precisou esperar 2 momentos exatos para poder atirar com precisão, isso que ele tava com um revólver. Se fosse a espingarda, o cara teria ainda mais problemas para atirar, já que o tiro da espingarda dispersa, e aí você pode acabar acertando mais pessoas sem querer. E por fim, galera, eles tiveram muita sorte de não pôr fogo no mercado inteiro. Aquele cara que virou o tocha humana poderia facilmente ter incendiado o abrigo inteiro deles, caso não tivesse um extintor à mão. E vamos combinar que na situação que esse cara ficou, com um nevoeiro lá fora que não tem expectativa de reduzir, manter esse coitado vivo é apenas torturar ele. Infelizmente, o pedido do cara provavelmente precisava ser atendido, pois não tem ninguém ali com conhecimento médico suficiente para salvar esse coitado, muito menos um equipamento para manter ele vivo, caso o cara tenha um choque. Então pedir para ele aguentar mais um pouco é só prolongar o sofrimento dele. Após os caras saírem de perto do Joey, eles se reúnem para decidir o que fazer, e o David propõe que eles passem na farmácia ao lado para pegar alguns remédios. Além disso, ele também fala que precisam arrumar uma forma de sair dali de uma vez por todas, antes que um dos monstros que pegou o Norm entre pela janela, o que faz sentido, já que eles quase colocaram fogo em tudo com a ideia da tocha. Nesse momento, a Amanda se aproxima e fala o que aconteceu com a Harry. Por isso, os caras pegam o corpo da senhora e o levam para o depósito. E aproveitando esse espaço privado, o David também fala que depois de entregar o remédio para o Joey, eles podem ir embora usando o carro dele, algo que pode dar certo, porque ele estacionou a menos de 30 metros do mercado. Só que a Amanda ainda acha isso loucura, afinal, a névoa pode ter coberto toda a costa leste, o que o David responde, dizendo que o mundo inteiro pode estar coberto, e eles continuariam ferrados de qualquer jeito. O maior problema é que só sobraram 10 balas para conseguir fazer tudo isso, o que também aumenta ainda mais o motivo para precisarem ir embora. Isso sem contar que a Sra. Carmody está ficando cada vez mais perigosa, e criando uma legião de fanáticos prontos para sacrificarem pessoas. Mas a Amanda parece viver em um mundo de fantasias, e se recusa a acreditar nisso. Ela pensa que as pessoas são boas e civilizadas o tempo todo, algo que o David responde que isso só acontece enquanto as máquinas estiverem ligadas e as leis em vigor. Afinal, o medo transforma qualquer um. O Oli até fala que como espécie, nós somos insanos, que se colocar mais de 2 pessoas numa sala, nós começamos a escolher lados e razões para se finalizar, e que é exatamente por esse motivo que nós inventamos a política e a religião. E bom, se tem um cara que eu concordo é o Oli. E para acalmar um pouco a Amanda, o David fala que eles vão fazer um teste indo até a farmácia para ver no que vai dar. Após o grupo do David decidir que vai até a farmácia, o ilustrador se despede do Billy e garante que vai ficar tudo bem e que eles vão voltar juntos para casa. Mas por garantia, o David entrega a chave do carro para Amanda e pede para a mulher cuidar do garoto caso algo aconteça. Com isso dito, o David e o Oli revelam que vão com um grupo até a farmácia pegar alguns remédios e ver se tem alguém lá que precise de ajuda. Mas a Carmody obviamente não perde essa chance e atiça o medo nas outras pessoas, dizendo que esse grupo vai atrair ainda mais monstros. Ela fala que é o orgulho desses homens que vai atrair a ira de Deus, assim como foi na antiguidade. Só que de repente, a Sra. Rappler pega uma lata de ervilha e joga na cabeça da fanática, para fazer ela parar
de falar, o que deixa a mulher full putaça. Mas aproveitando esse momento em que a Carmody finalmente parou de falar, o David pergunta se algum dos soldados quer ir com eles, e o Wayne se oferece. Além disso, a Rappler aproveita que já foi professora do Jim e manda o cara ir na frente do grupo, uma ordem que ele obedece sem reclamar. Com isso feito, os caras vão na frente, protegendo a senhora Rappler e abrindo caminho pela névoa. Por sorte, o grupo não dá de cara com nenhum monstro, chega facilmente na farmácia e entra sem problemas, já que a porta está aberta. Então eles vão pro fundo da loja, onde ficam os medicamentos, e pegam tudo o que precisam, como Vicodin, penicilina e Silvadene. Só que enquanto David e Wally pegam os remédios, o resto do grupo vê que as paredes estão cheias de teias e escuta barulhos estranhos vindo do teto. Então eles iluminam as teias e encontram vários corpos pendurados em casulos, o que faz o grupo decidir ir embora imediatamente. Nessa hora, o Jim é segurado por um oficial preso nas teias e fica completamente apavorado. Então o soldado se desculpa e pede por socorro, mas antes que os caras consigam ajudá-lo, vários bichos começam a se rastejar pela pele do homem e a sair do corpo dele, algo que é extremamente nojento. Além disso, algumas aranhas cercam o grupo e lançam teias ácidas em cima dos sobreviventes, por isso eles não perdem tempo e começam a lutar contra as aranhas. O problema é que o Bob é ferido na perna, um cara é atingido no rosto e aquele soldado praticamente explode, com várias aranhas saindo de dentro dele. Vendo isso, o grupo se livra das aranhas e corre para fora da farmácia. Nesse caminho eles encontram outra aranha e o Wally tenta atirar nela, mas como o cara não tinha mais balas, o Dan finaliza a aranha com uma lança e o grupo sai correndo dali, deixando o Bob para trás, porque infelizmente ele acabou indo de base. Em seguida, os sobreviventes aparecem completamente apavorados no mercado e o David abraça o Billy mais forte do que nunca. Muitas horas depois, o David acorda e vê a Carmody pregando para ainda mais pessoas, pois ela conseguiu vários seguidores novos depois do que aconteceu na farmácia, incluindo o Jim. Além disso, o Wally conta que o Joey morreu algum tempo atrás por conta das queimaduras e que as pessoas estão acreditando que a Carmody é uma vidente e que tem uma conexão direta com Deus. Aí a Rappler fala que ficou sabendo do plano de ir embora do mercado e diz que também quer ir junto. Porém, o David diz que não dá mais pra fazer isso, depois de ter visto aquelas coisas na farmácia. Aí, pra fazer o cara reconsiderar essa decisão, o Wally mostra pra ele que os fanáticos religiosos já estão falando sobre a expiação pelos pecados e sacrifícios, e todo o grupo do David mostra que também prefere se arriscar lá fora do que continuar ali dentro com esse bando de loucos. Por isso, o Wally fala que vai colocar algumas sacolas de mantimentos em um dos caixas, e eles podem sair quando as pessoas estiverem menos atentas. Mas antes disso, o David fala que quer falar com os soldados para saber com o que estão lidando, pois aquele oficial na farmácia pediu desculpas e disse que era tudo culpa deles. Então, o David deixa o Billy com a Rappler, e o resto do pessoal se separa para procurar pelos soldados. Rapidamente eles encontram o Wayne fumando em um canto, e o David pergunta o que ele sabe sobre o nevoeiro. Nesse momento, o Dan se aproxima e fala que os outros militares não estão dentro da loja, e que o único lugar sobrando é o depósito, por isso eles não perdem tempo e vão até lá. O problema é que o Jim vê essa movimentação toda. Ok galera, já que eles precisavam tanto ir na farmácia, eles precisavam se planejar melhor, e talvez fazer mais lanças e tochas para entrar nesse lugar, o que seria bem conveniente levando em conta o tanto de teia e aranhas mutantes que tinha lá dentro. E ainda por cima, eles simplesmente não podiam perder tempo com o pessoal que tinha virado casulo de ovos. Essa galera aí não tinha mais salvação. E sim galera, eu sei que eu falei de fogo antes, mas dessa vez seria diferente, pois eles não estavam naquela situação de pânico e invasão, e sim numa incursão planejada, o que daria para ter mais controle com as tochas, e também não botava em risco a base deles, né? E o pior de tudo é que tem bicho que faz esse tipo de coisa na natureza. É a mosca Bernie, que provavelmente deve ter algum conhecido seu ou parente que tem uma história desse bicho. Afinal, a larva dessa desgraça de mosca é um parasita, e ela usa mosquitos como carona. O bicho cola os ovos no corpo do mosquito, e quando o mosquito pica alguém, o calor da pele faz os ovos eclodirem, e a larva entra pela ferida da picada. Aí ela passa semanas se desenvolvendo debaixo da pele da pessoa. Tem caso de gente que voltou de uma viagem com a larva viva no couro cabeludo. O cara até sentiu o movimento dela por baixo da pele. É claro que essa é uma versão menor, e não é igual àquele soldado. Mas de qualquer forma, aquele coitado preso não era um sobrevivente que eles poderiam resgatar, e sim um alerta para ficarem ligados e não virarem os próximos. A missão deveria ter sido extremamente rápida aqui. Entrar, pegar o remédio e vazar o mais rápido possível. Eles perderam muito tempo lá dentro, fizeram muito barulho e ficaram muito espalhados. E por pouco, essa missão maluca não gerou mais baixas. E o pior de tudo é que o David se arriscou pra caramba fazendo isso. Ele poderia deixar o filho órfão, e foi pra nada, né? Porque como eu falei, o Tocha Humana tava nas últimas. Não tinha pomada no mundo que salvasse aquele cara. Mas o que deixa a situação mais cagada ainda é que essa saidinha até a farmácia só ajudou a maluca da Carmody. Afinal, a mulher disse na cara do Bob que ele ia bater as botas nessa viagem. E bom, o cara não voltou e virou a profecia dela se cumprindo. Agora essa maluca tem tudo que precisava pra conseguir mais seguidores, e tem um mecanismo psicológico específico pra explicar por que isso acontece.
acontece. E tem um líder de culto que o próprio David citou que encaixa nessa situação, o Jim Jones. Uma coisa que consolidou o poder desse cara foi quando ele começou a profetizar desgraças que acabaram se cumprindo. Num caso, o maluco previu a morte da própria filha adotiva num acidente, e muita gente suspeita que ele mesmo forjou essa morte. Mas quando a profecia se concretizou, os seguidores começaram a achar que ele tinha um poder divino que enxergava o futuro, e aqui acontece praticamente a mesma coisa. É o profeta autorrealizável, que é exatamente o que eu expliquei antes, sobre alguém prevendo uma desgraça quase certa e virando vidente. E o perigo disso, galera, é que a pessoa que vai ganhando esse poder consegue fazer o que quiser, porque as pessoas vão segui-la. O Jim Jones, por exemplo, encerrou o culto dele fazendo mais de 900 pessoas beberem suco envenenado e deslogarem do servidor. E é aí que a coisa começa a pesar aqui, porque sobra só duas opções agora: dar um jeito nos seguidores ali dentro, já que tem uma grande chance eles se virarem contra você, ou ir lá fora e tentar a sorte com os monstros, já que se ficar lá dentro, tem a possibilidade da Karma de mandar os Minions te finalizar. Dentro do depósito, o grupo encontra os soldados pendurados, e o Wayne fala que não acreditou que seus colegas realmente fossem fazer aquilo. Porém, o David não se importa com a morte dos caras, e pergunta o que realmente está acontecendo no projeto Arrowhead. Mas antes que ele possa falar algo, o Jim pega o Wayne, leva o militar de volta para a loja e fala que os militares são culpados por tudo. O Wayne até tenta dizer que não é verdade, no entanto ele para de mentir, e explica que os cientistas descobriram outras dimensões, e estavam pesquisando uma forma de abrir uma janela para ver o que tinha do outro lado. Ouvindo isso, a Carmody fala que essa janela acabou abrindo uma porta para o mundo deles, e joga a culpa no jovem. Ele até tenta dizer que não tem culpa de nada disso, e que foram os cientistas que fizeram tudo, porém a Carmody e os fanáticos não acreditam nem um pouco. Além disso, a Carmody chama o Wayne de Judas, e diz que isso na verdade é uma punição por irem contra as antigas leis de Deus, e ela fala que pisar na lua, pesquisar células troncos e abortar são algumas dessas razões, e como bons fanáticos religiosos, os seguidores dela concordam com tudo. Aí, tendo decidido que tudo isso é culpa do Wayne e dos militares, os fanáticos batem no jovem, golpeiam ele na barriga com uma faca e o jogam pra fora da loja como uma forma de sacrifício e expiação. O David até tenta impedir que essa loucura aconteça, porém ele toma um socão na cara e só consegue assistir, enquanto o Wayne é lançado pra fora e finalizado por um monstro gigante. E aproveitando esse momento, a Carmody fala que a besta os deixará em paz essa noite, e que no dia seguinte, eles vão precisar ver o que fazer. Mais tarde, o Billy fala que está com muito medo, e faz o David prometer que não vai deixar os monstros pegarem ele, e o cara garante que isso não vai acontecer. Na manhã seguinte, o grupo do David acorda bem cedo, e repassa o plano. A ideia é pegar os mantimentos que o Wally deixou no caixa 2, sair da loja e correr direto para o carro do David, que está na fileira central do estacionamento. Por isso, a pessoa que chegar primeiro deve abrir as portas e ajudar os outros. O problema é que o plano dá errado logo no início, pois eles descobrem que os sacos de comida foram retirados do caixa 2, e vem a Carmody com uma faca na mão esperando por eles. Aí na hora em que a mulher fala que não vai deixar ninguém sair dali, porque isso vai contra a vontade de Deus, algumas pessoas se reúnem em volta do grupo. Além disso, a Carmody também fala que é o receptáculo de Deus, e questiona a fé deles. O David até tenta argumentar com a mulher, dizendo que o grupo só quer ir embora sem problemas, mas a Carmody mostra rapidamente que não tem como dialogar com fanáticos, e começa a jogar a culpa de tudo que está acontecendo nas costas do grupo que quer sair. Ela fala que eles atraíram a ira de Deus por serem pecadores, orgulhosos e arrogantes. Ela até mesmo fala que os coitados zombam de Deus e dos valores cristãos, sendo que o grupo só quer ir embora numa boa. Pra piorar ainda mais, ela atiça os outros fanáticos e fala que o grupo do David deve ser usado como sacrifício para expiar os pecados. Na verdade, ela exige diretamente que os crentes peguem o Billy para usar como sacrifício, e os malucos simplesmente obedecem. Por conta disso, uma briga se inicia, e o grupo do David precisa se defender para não ser capturado ou finalizado. Por sorte, o Wally pensa rápido no meio de toda essa confusão, e finaliza a Carmody com 2 tiros certeiros, cortando a cabeça da cobra e fazendo os fanáticos se afastarem. Então o Wally fala que não teve escolha, a não ser fazer isso, e o David agradece o cara por ter agido tão rápido. E aí, com o caminho livre, o grupo do David sai da loja e corre para o carro dele. O problema é que a névoa atrapalha muito a visão do grupo, e alguns deles acabam se perdendo. O Wally até consegue chegar no carro antes de todo mundo e abrir as portas, porém ele é capturado por um caranguejo monstruoso e finalizado de forma brutal, deixando apenas a arma para trás em cima do capô. E como o Myron e o Ambrose são finalizados e o Bud volta correndo para o mercado, só o David e mais 4 conseguem entrar no carro. O ilustrador até buzina para ver se mais alguém aparece, porém ele percebe rapidamente que só eles estão vivos e decide ir embora dali. Mas antes disso, o cara resolve pegar a arma que está no capô, só que ele é quase atacado por um monstro aranha, porém tudo dá certo no final, e o grupo vai embora do mercado sem grandes problemas, deixando apenas os fanáticos e os mortos para trás. Logo em seguida, eles passam na casa do David para ver se a Stephanie está bem, e descobrem que a mulher foi finalizada pelas aranhas, que infelizmente entraram pelo buraco feito pela árvore. Então o David chora de arrependimento, pensando que devia ter consertado o buraco, e se recompõe rapidamente
rapidamente, dizendo que agora eles vão viajar até onde o combustível aguentar. Durante a viagem, o grupo vê um monstro gigantesco chamado Behemoth, que é praticamente inimaginável e tá passando bem perto deles. Mas apesar de ficarem chocados, eles continuam seguindo em frente, até que toda a gasolina finalmente acaba. E quando isso acontece, o grupo parece aceitar que não tem mais o que fazer, e eles se encaram com aquele olhar de quem estava pensando a mesma coisa. Por isso, o David pega a arma, confere quantas balas sobraram e descobre que só tem 4. E aí o David fala que não tem problema, que ele vai arranjar uma forma de partir. Com isso dito, ele recarrega a arma, respira bem fundo e finaliza cada um dos sobreviventes, incluindo o próprio filho. Então ele começa a chorar bastante por conta do que acabou de fazer e da dor que está sentindo, e sai do carro para ser finalizado por algum monstro. Mas ao contrário da vontade dele, o que aparece na estrada é um comboio militar extremamente armado e pronto para acabar com os monstros do nevoeiro. Além disso, ele também vê um caminhão cheio de sobreviventes, incluindo a Carol e os filhos dela. Aí, percebendo que a névoa está recuando e que acabou de finalizar o próprio filho, o David acaba ficando devastado, preferindo estar morto do que ser resgatado. Ok, galera, esse final é praticamente todos os erros que o grupo cometeu, cobrando o preço. E aqui rolou exatamente o que acontece numa crise desse tipo. O medo faz a multidão querer duas coisas, uma certeza e um culpado. E quando o Jim puxou o Wayne, o cara entregou tudo isso pra Carmody. O coitado confessou tudo sem esconder nada, e a partir daquele momento, ele virou o bode expiatório da turma dos malucos. Esse é o tipo de coisa que acontece muito por aí. Você pega alguém que supostamente é culpado de uma barbaridade e solta no meio da rua pra galera linchar por conta de um boato. E no calor do momento, ninguém vai tentar entender se é verdade ou não, porque só estão procurando alguém pra levar a culpa. Agora falando da fuga do grupo, bom galera, o Oli resolveu a situação do único jeito que dava. O problema é que ele não aproveitou a posição que ele ficou após isso. O cara era o líder natural daquele pessoal, ele só não reconheceu isso. Assim que ele cortou a cabeça da seita, um vácuo de poder foi criado. Fora que ele ainda tinha munição na arma, e dificilmente alguém seria louco o suficiente de tomar um tiro de graça pela líder deles, que afinal, já tinha batido as botas, né? Tão entendendo onde eu quero chegar? Escapar do mercado agora que a Carmody foi apagada era a pior escolha possível. Essa era a hora de repensar o plano de fuga, pois o motivo para eles fugirem tá estirado no chão. Então sair do mercado foi puro desespero do grupo. Eu sei que o grupo tava querendo sacrificar o Billy naquele exato momento, e ficar no mercado pode parecer loucura, mas a sobrevivência não depende do que você quer, e sim da atitude mais racional possível no momento certo. E até aquele momento, eles sabiam que todos que saíram do mercado bateram as botas, ou pelo menos desapareceram sem voltar, como o Normie, o motociclista e o Branch. Eles nem sabiam que a Carol tinha conseguido chegar nos filhos. O David mesmo só descobriu depois daquela terrível decisão, e o próprio Bud consegue dar meia volta na hora do caos, meio que provando que aquele grupo tinha se dissolvido com a morte da Carmody. Então a minha ideia aqui é que eles usassem a arma a favor deles, se trancassem em alguma sala do mercado com mantimentos, para esperar a comoção e a raiva das pessoas passar, e depois tentar negociar uma possível estadia no lugar. Agora falando depois que eles saíram, galera, tem alguns problemas aqui. Primeiro, eles ficaram sem mantimentos por conta da forma que saíram do mercado às pressas, o que, como eu falei, foi um erro. Depois disso, eles simplesmente seguiram em frente, só pararam na casa do David, e depois andaram pra caramba, quilômetros e mais quilômetros. O grande problema aqui é que eles não pararam pra tentar saquear algum lugar ou abastecer, provavelmente por medo das criaturas. Afinal, até aquele momento, todo mundo que saiu tinha morrido. Por isso que a decisão final do David era praticamente a única que podia ser tomada após tudo que aconteceu. Não tinha mais esperanças, e só esperar não era algo que eles pensavam. É só você levar em conta tudo que tinha acontecido até ali. As opções eram as seguintes: morrer dentro do carro de inanição, que é praticamente definhar até a morte, isso se não aparecesse nenhuma criatura, ou resolver do jeito que foi resolvido. E o David fez uma promessa pro Billy, né galera? Ele não ia deixar as criaturas pegarem o garoto. E eu vou fazer um vídeo sobre o David lá no Drakezando. Quando sair eu coloco aqui no card, mas fiquem de olho lá no canal. E existe um fenômeno de sobrevivência documentado pra isso, e não tem nada de fraqueza de caráter envolvida. Se chama Síndrome da Desistência, e esse é um termo criado por prisioneiros de guerra americanos na Guerra da Coreia, onde muitos deles morreram. Nenhum desses prisioneiros tinha ferimento fatal, eles apenas perdiam a vontade de viver, e morriam em poucos dias. Muitos deles por conta de uma mistura de estresse extremo, com fome e falta de vitaminas. Mas a Síndrome da Desistência é a parte psicológica dessa história. A pessoa que passava por isso simplesmente desligava, pois ela parava de fazer qualquer coisa. E quem passou por isso e sobreviveu, descreveu como se a cabeça virasse uma papa. A mente simplesmente entrava no modo de espera. E chega numa fase que a pessoa não reage a mais nada. Isso acontece principalmente quando a pessoa sente que não tem mais controle sobre nada. Exatamente o que aconteceu com o grupo no carro. Eles não tinham mais esperanças de que o nevoeiro iria dissipar. E por isso tomaram aquela decisão drástica. Por isso que eu disse que a melhor escolha era não ter saído do mercado, galera. A partir do momento que eles saíram, eles se entregaram para esse destino. Talvez daria para voltar pro mercado após passar na casa do David, para tentar ficarem seguros, ou invadir
invadir a casa do Branch. Afinal, os militares estavam conseguindo lutar contra essas criaturas, com as armas e a organização certa, como aquele tanque e o lança-chamas. Mas bora passar para as notas desse pessoal. Começando pela Carmody, ela leva um 8. E bom, essa nota não é um elogio, e sim pelo tamanho do perigo. Ela foi a verdadeira vilã dessa história, e usou todo mundo como manada. A maluca não precisou de nenhuma arma, só usou a lábia e o medo, e transformou um monte de gente comum e assustada numa seita disposta a matar. Ela leu o pânico da galera como ninguém, e foi subindo de crente amedrontada para a líder que mandava jogar gente viva pros monstros. E nisso ela quase levou uma criança junto. No fim, ela era mais perigosa que qualquer bicho lá fora, e só parou porque levou um tiro. Já o Branch recebe um 2. O cara tinha informação na mão, e mesmo assim escolheu a incerteza. Um advogado tratou tudo como frescura, poluição, qualquer coisa menos o que os olhos dele estavam vendo. E quando David queria mostrar a prova, ele preferiu bancar o cético, e ainda tentou plantar o David como agressor. Ainda por cima, ele convenceu várias pessoas a sair, sem saber se iam sobreviver ou não. Passando por o David, ele fica com uma nota 6. O cara enxergou o perigo primeiro, e mesmo assim se enrolou onde não podia. Ele protegeu o filho, e teve a coragem que faltou em quase todo mundo. O problema é que o cara detonou a própria mensagem quando precisou convencer a galera, e foi logo falar com o Branch. Ele forçou a barra nas saidinhas, e quase acabou virando o vilão aos olhos do grupo. E na hora em que a Carmody morreu, ele não pensou em tentar ficar dentro do mercado, e saiu no desespero. A decisão final no carro não pesa na nota, galera. Aquilo foi uma tragédia, e não burrice. E pra fechar, o nevoeiro leva um 8. A névoa trouxe um exército de bichos de outra dimensão, com tentáculos mortais, mosquitos gigantes com um ferrão letal, aranhas que botavam ovos no corpo das pessoas, monstros voadores que estraçalhavam, e ainda um monstro colossal, maior que um prédio. Só que o nevoeiro tinha uma grande fraqueza. Se você tivesse uma base, ou até mesmo um veículo com mantimentos, você iria sobreviver. Bastava ter um bom abrigo e ficar esperando. No fim, com toda essa criaturada lá fora, o monstro mais perigoso estava dentro do mercado. Agora o mais burro foi o Norm. O maluco fez questão de que ia sair pra névoa, mesmo com o David avisando na cara dele que tinha algo lá fora, e ele virou o primeiro almoço dos bichos, ensinando pra todo mundo a regra que ele ignorou. Já o mais esperto foi o Ollie. Ele era o único que manteve a cabeça fria e resolveu as coisas quando precisava. Só faltou ele assumir um pouco mais de responsabilidade. Fala, galera, esse foi como derrotar o nevoeiro. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir. E lembre-se, se você tem um abrigo, nunca saia dele.